Vamos, moçada! Depois de um certo tempo, estamos de volta às atividades no canal Bio com Landim. A gente estava meio parado porque estava trabalhando pra caramba, estava meio sem tempo, mas esse ano a gente consegue voltar um pouquinho lá, né, para poder chegar e divulgar o nosso trabalho aqui no canal Bio com Landim. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, né? Quem gostar, dá aquele like lá no final. E a nossa brincadeira nas próximas várias semanas é exatamente colocar aqui nos vídeos do canal a resolução do Enem de 2020, né? O Enem de 2020, que foi agora em 2021, por conta dessa situação horrorosa pela qual o mundo está passando lá de pandemia, fé que isso aí vai acabar já já, se Deus quiser. E a gente, moçada, escolheu a primeira questão para colocar, a questão de um assunto que o Enem nunca tinha colocado antes, que era aquela questão de sistema BO. Ah, sistema BO já tinha sido cobrado, mas na verdade, não com essa abordagem de genética das populações. Na verdade, você vai nos livros de biologia, essa parte é encontrada não na área de genética, mas na área de evolução. É exatamente o estudo da evolução à luz da genética, exatamente a conversa sobre genética das populações. Vamos lembrar como é que isso funciona? Uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema ABO. Ô, moçada, o que significa mesmo falar em equilíbrio genético? Bom, isso aqui na verdade tem a ver mais com evolução do que com genética. Qual é o conceito moderno de evolução? Evolução atualmente é qualquer mudança, qualquer alteração nas frequências nas porcentagens dos genes em uma população. Gente, esse conceito de evolução, ele é bem interessante, né? Evolução não quer dizer melhorar, evolução não quer dizer ficar mais complexo. Evolução quer dizer mudança. Qualquer mudança. Evolução pode ser para melhor ou para pior. Evolução pode ser para mais complexo ou para mais simples. Aliás, né, o conceito de evolução hoje é um conceito matemático. Não me interessa o que aconteceu. Se é para melhor ou para pior, se é para mais complexo ou para mais simples. O que me interessa é que mudou a porcentagem dos genes em uma determinada população, o nome disso é evolução. Era uma vez a frequência, a porcentagem de um gene qualquer A, ela é X. Se a porcentagem desse gene A muda para Y, ora, moçada, mudou, né? Mudou de X, passou a ser Y. Qualquer mudança, o nome disso é evolução. Aliás, eu tenho uma dúvida, né? Quando a frequência, a porcentagem de A muda de X para Y, isso é bom ou isso é ruim? Ô, Landim, eu nem sei quem é o gene A, eu nem sei qual é o valor de X ou Y, como é que eu vou saber se isso é bom ou ruim? Pois é, moçada, isso é evolução. Evolução não quer dizer melhorar, evolução não quer dizer piorar, evolução quer dizer mudar. Então, se a frequência de um gene era 10 e passou a ser 9, gente, isso é evolução. Se a frequência era 10 e passou a ser 11, gente, isso é evolução. Não me interessando se isso é positivo ou negativo, se isso aí deixa a espécie mais complexa ou mais simples, não me interessa. Evolução quer dizer mudança. Mudança na porcentagem dos genes. E, já que a gente está lembrando aí do conceito de evolução, a gente aproveita para lembrar de um outro importante conceito. Populações que estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Meu Deus, que nome horroroso! Pois é, né? Hardy-Weinberg, dois doidinhos que pensaram na historinha que a gente vai comentar com vocês. Uma população que está em equilíbrio de Hardy-Weinberg simplesmente é uma população que não evolui. Uma população que não está evoluindo. E, gente, como é que seria uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg? Como é que seria uma população que não está evoluindo? Ora, acabei de comentar, repito, que quando a gente fala em evolução, qualquer mudança nas frequências
dos genes em uma população. Ou seja, se a população em equilíbrio, ela não está evoluindo, isso quer dizer automaticamente que a frequência dos genes não se altera. A frequência dos genes não está se alterando, ou escrevendo de outro jeito, se ela não se altera, ela fica constante. Então, isso é uma população em equilíbrio. Uma população em equilíbrio, a frequência dos genes não está se alterando, ela está permanecendo constante. Para que uma população esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg, 5 condições têm que ser obedecidas. 5 condições. Número 1, não pode haver mutação. Número 2, não pode haver seleção natural. Número 3, não pode haver migração. Número 4, a população tem que ser infinitamente grande, ela não pode ser pequena. E número 5, ela tem que ser panmítica. Meu Deus, Landim, que nome feio é esse? O que é uma população panmítica? Uma população com cruzamentos aleatórios. Ou seja, você não escolhe com quem você vai cruzar. Primeiro que passar do seu lado, creu nele, você cruza com ele. Percebam bem que é simplesmente impossível você obedecer a essas 5 condições. Simplesmente, moçada, é impossível. É impossível porque é impossível não haver mutação. A maioria das mutações acontece espontaneamente devido lá a erros na duplicação do DNA. Nós estamos o tempo inteiro expostos a fatores mutagênicos, substâncias químicas, radiação. É impossível não haver mutação. Seleção natural. É complicado não ter seleção natural. Bom, não ter migração, até que realmente pode acontecer. População, ela ser infinitamente grande. Beleza, né, moçada? Algumas populações, nesse caso lá, elas são bem grandes. O infinitamente é que é impossível. E panmítica, com cruzamentos aleatórios. Ó, gente, na maioria das espécies de seres vivos, né, você pode até ter cruzamentos aleatórios, mas você às vezes tem preferências por cruzar com um determinado indivíduo. Em animais, né, às vezes a fêmea escolhe qual é o macho de maior agrado dela e etc e tal. Ou seja, cruzamentos completamente aleatórios podem acontecer na maior parte das espécies, mas não em todas. Daí, obedecer a essas 5 condições é impossível. O que quer dizer? Um negócio interessante. Não existem populações em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Quando a gente fala que não existem populações em equilíbrio de Hardy-Weinberg, gente, todas as populações estão evoluindo. Na verdade, populações em equilíbrio, elas são populações hipotéticas, como é simplesmente impossível obedecer a essas 5 condições. Populações em equilíbrio de Hardy-Weinberg simplesmente não existem de verdade. E se não existem populações de equilíbrio, não existem populações que não estão evoluindo. Quer dizer que todas as populações estão evoluindo. Sempre evoluíram e sempre vão evoluir. Daí o cara pergunta, a espécie humana está evoluindo? Sim. Ela evoluía há 200 anos atrás? Sim. Ela vai continuar evoluindo daqui a 200 anos? Se ainda houver espécie humana? Sim. É impossível interromper o processo evolutivo. É impossível não evoluir. É impossível estar em equilíbrio. Todas as populações de todas as espécies, de todos os seres vivos, estão evoluindo. É impossível interromper o processo evolutivo. Daí, populações em equilíbrio de Hardy-Weinberg são populações hipotéticas. Ou seja, simplesmente populações que não existem na prática. Entretanto, sabe quando você faz uma questão de física, sei lá, de queda livre,
que o cara diz assim, despreze o atrito do ar. Ô, gente, existe o atrito do ar. Eu não teria como desprezar o atrito do ar. Entretanto, cá entre nós, o atrito do ar não vai influenciar muito na conta. Então a gente pode chegar e dar uma coxambrada e fazer a questão como se não tivesse o atrito. De maneira semelhante, não existem populações em equilíbrio. Populações em equilíbrio não existem na prática, mas tem populações muito próximas do equilíbrio. Populações quase em equilíbrio. Então a gente pode considerar algumas populações como se elas estivessem em equilíbrio. Não existe. Como se elas estivessem. E aí, nesse caso, nessa situação, a gente pode fazer algumas previsões interessantes, chamando a frequência de um gene A de P, a frequência do gene Azinho de Q. Cuidado que frequência é porcentagem. Se eu só tenho dois genes, Azão e Azinho, se eu somar a porcentagem dos dois, tem que dar 100%, tem que ser igual a 1. Isso quer dizer que, somando a frequência dos dois genes, sempre vai ter que ser igual a 1 aqui nesse caso. E quando a população está em equilíbrio, ela é panmítica, né? Ela tem lá cruzamentos aleatórios, todos os cruzamentos acontecem em igual possibilidade. Como todos os cruzamentos acontecem em igual possibilidade, algumas previsões podem ser feitas. A frequência de um indivíduo azão-azão, para o cara ser azão-azão, ele tem que ganhar azão do pai e azão da mãe. Qual é a probabilidade de eu fechar os olhos e pegar um homem na população que ele seja azão? É a porcentagem de azão, é P. I vezes. Qual é a probabilidade de eu fechar os olhos e sortear uma mulher e essa mulher ela ser azão? É a porcentagem de azão, P. P vezes P, nesse caso lá, P ao quadrado. Quer dizer que a probabilidade, a porcentagem, a frequência de indivíduos azão-azão, P2. Qual é a frequência de indivíduos azinho-azinho? Para você ser azinho-azinho, você tem que ganhar azinho do seu pai e azinho da sua mãe. Qual é a probabilidade de eu fechar os olhos e sortear uma pessoa, um homem, que ele seja azinho? É a porcentagem de azinho na população. É que I em probabilidade vezes, regra do I. Qual é a probabilidade de eu fechar os olhos, sortear uma mulher e ela ter o gene azinho? É a frequência, é a porcentagem do azinho, é Q vezes Q ao quadrado. Qual é a probabilidade de eu encontrar alguém heterozigoto? Aí é um pouco mais complicado, né? Que é para você ser heterozigoto, você pode ganhar azão do seu pai e azinho da sua mãe, ou azinho do seu pai e azão da sua mãe. Azão do pai é a porcentagem de azão P, I vezes azinho da mãe Q, ou em probabilidade, regra do ou, soma, azinho do pai Q, I vezes azão da mãe P. P vezes Q mais Q vezes P dá 2PQ. Daí, em populações que estão em equilíbrio, algumas previsões podem ser feitas. Azão-azão é P ao quadrado, azinho-azinho é Q ao quadrado, azão-azinho é 2PQ. Sendo que eu coloquei o caso de dois genes, né? Azão e azinho. Landim, se tiverem mais de dois genes, se tiverem mais de 2 alelos, 3 alelos, 4 alelos, há um padrão. Quando o cara ele é homozigoto, a frequência de homozigotos é a frequência do gene em questão ao quadrado, aí nesse caso. Pode notar que azão-azão, ele é homozigoto, frequência dele, P2. Azinho-azinho é homozigoto, frequência dele, Q2. Azão-azinho, heterozigoto. Heterozigoto, ele sempre pode ser de dois jeitos, né? Ele pode ganhar azão do pai e azinho da mãe, ou azinho do pai e azão da mãe. Daí fica 2PQ. Se analisando, generalizando, é 2 vezes a frequência de um dos genes, do gene 1, vezes a frequência do gene 2 aqui na jogada. Volto a repetir. Se a população está em equilíbrio, gente, isso equivale. Não me interessa quantos genes sejam. Pode ser 1 alelo, 2 alelos, 3 alelos, 4 alelos. Podem ser. Não me interessa
quantos o homozigoto ele é o alelo ao quadrado, o heterozigoto 2 vezes um vezes o outro. E aí, pegando então um caso de sistema ABO, aí na brincadeira, sistema ABO, a gente lembra lá que você tem 3 alelos aqui na jogada, né? Então, vou chamar a frequência do alelo IA de P, frequência do alelo IB de Q, e ainda tem o Izinho, né? Vou chamar a frequência do Izinho de R. Só tem esses 3, né? Quer dizer que se eu somar P mais Q mais R, na soma tem que ser igual a 100%, tem que ser igual a 1 aqui na bagaça. Isso quer dizer que numa população hipotética, ela não existe na prática, que esteja em equilíbrio em relação ao sistema ABO, algumas previsões podem ser feitas. Qual é a frequência de indivíduos IA não é homozigoto? Então é o gênio ao quadrado. P ao quadrado. Qual é a frequência de indivíduos IB não é homozigoto? Então é o gênio ao quadrado. Q ao quadrado. Frequência de indivíduos Izinho não é homozigoto? Então é o gênio ao quadrado. R ao quadrado. Frequência de indivíduos Izinho não é heterozigoto? Heterozigoto é 2 vezes um vezes o outro. 2 vezes P vezes Izinho R. Qual é a frequência de Izinho heterozigoto? 2 QR. E a frequência de IA e B heterozigoto? 2 vezes P vezes Q. Gente, será que eu ia ter que saber tudo isso para fazer essa questão? Gente, não nesse caso, né? Porque se você volta lá para o enunciado da questão, a questão, ela conta um bocado de coisa aí para a gente poder analisar. Deixa eu voltar lá para o início, né? Em uma população que está em equilíbrio lá, genético, de Hardy-Weinberg, quanto ao sistema ABO, onde 25% lá dos indivíduos pertencem ao grupo sanguíneo O e 16%, né, ao grupo sanguíneo A homozigotos, considere lá frequência de A, P, frequência de IB, Q e frequência de Izinho, R. Daí, né, gente, ele já colocou algumas coisas aqui para a gente analisar. Quem tem sangue A pode ser IA P2 ou pode ser IAzinho 2PR. Então ele conta essa história para você. Você nem precisava fazer a análise lá. Quem é B pode ser IB Q2 ou IBzinho 2QR. Quem é AB só é IA e B 2PQ. Quem é O só pode ser Izinho R2. Ou seja, todas aquelas contas que a gente colocou para vocês, a gente estava mostrando para vocês agora há pouco que a frequência do indivíduo homozigoto é o gene ao quadrado do heterozigoto 2 vezes um vezes o outro. Você não precisava saber disso nessa questão, porque nessa questão, a questão já contou tudo isso aí pra gente. De qualquer maneira, a gente agora vai ter que pensar que ele quer a porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B aqui na jogada. Cuidado, cuidado. Quando ele fala em doadores compatíveis para alguém do grupo B, ele não quer saber quem seja do grupo B, né? Quem é doador compatível? Ora, quem tem sangue B pode receber de B ou pode receber de O, né? Quem tem sangue B pode receber de B, pode receber de O. E aí nesse caso, né? B, você vai lá na tabela, é o Q2 mais 2QR. É o Q2 mais 2QR. E quem tem lá sangue O, ele é o R2. Então, você vai ter que fazer
essa continha aí na brincadeira. Mas claro, né, gente? Poxa, conta zona, né, escrota lá de matemática e tal. Não, gente. A gente vai atrás de substituir os valores, né? Ele comenta lá pra gente que 25% da galera é O e 16% é A homozigoto. Então, 25% vai ser O, 16% vai ser A homozigoto. Deixa eu vir um pouquinho para cá para conseguir um pouquinho mais de espaço. Ora, quem é O vai ser Izinho, vai ser R ao quadrado. Né? A tabela diz isso, hein? A tabela diz isso. Se você não soubesse fazer a conta, você ia na tabela, a tabela diz isso. E aí, nesse caso, R ao quadrado vai ser 25%, 25 sobre 100. Quer dizer que a frequência de Izinho, que é o R, raiz de 25, 5, raiz de 100, 10, nesse caso lá, vai dar 0,5. Ele fala ainda, gente, que a galera que é A homozigoto é IA e A. Ora, moçada, IA é P ao quadrado. Ele comenta lá, ó, vai ser 25, A homozigoto vai ser 16%. Vai ser 16 sobre 100. Quer dizer que a frequência de IA, que é o P, é raiz de 16 dá 4, raiz de 100 dá 10, que vai dar então 0,4. Ainda tem um detalhe, né? Izinho R é 0,5 e A, P é 0,4. Sendo que P mais Q mais R tem que ser igual a 1. P eu já tinha achado? Já tinha achado. O P, ele é 0,4. O Q eu já tinha achado? Não achei o Q ainda. O R eu já tinha achado? O R, ele é 0,5. Vai ser igual a 1, que quer dizer que Q vai ser 0,1, né? 0,4 com 0,5 dá 0,9. 1 menos 0,9, 0,1. Detalhe, que Q é a frequência do IB aqui na jogada. Então, frequência do IB, Q será igual, então, a 0,1. Pronto. Eu tenho agora todos os valores, né? Eu tenho lá o P 0,4. Eu tenho lá o Q 0,1. E eu tenho agora o R, que é 0,5. Agora, gente, para poder desenrolar com isso aqui, vai ficar bem mais tranquilo agora nessa situação. Então, quanto era mesmo o Q? Q é 0,1, 0,1 ao quadrado, mais 2 vezes Q, 0,1, vezes R, 0,5. E a gente tem lá que o R ao quadrado é 0,5 ao quadrado, né? Então, para quem... A gente acabou de calcular isso, hein? Tinha calculado lá que o Q era 0,1, que o P era 0,4 e que o R era 0,5. Eu apenas substituí os valores em relação à equação. 0,1 vezes 2, 0,01. 2 vezes 0,1 vezes 0,5 vai dar, nesse caso, 0,10 mais 0,5 ao quadrado, 0,25. E se você vai lá e faz essa conta, você vai encontrar lá o valor 0,36, também conhecido com o nome de 36%. E aí você vai marcar com a opção correta 36% aqui na questão, a opção de letra D de dado em relação às opções que ele oferece pra gente. Eu sei, um pouquinho mais pesado do que normalmente o Enem cobra, mas, moçada, era desse jeito que você resolvia. Espero que tenha dado para entender direitinho, que vocês tenham gostado aí. E, gente, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da gente, a gente tem lá o nosso curso de Biologia
na plataforma do professor Ferreto, né? Tanto o curso de biologia voltado para vestibulares tradicionais, como, gente, lá para a prova do Enem. E espero vocês nas próximas semanas para a gente dar uma olhada nas outras questões da edição de 2020 do Enem. Um beijo e até a próxima!